Oi, aqui quem vos fala é a doutora Ana. Sou médica especialista em transtornos mentais do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Talvez você não tenha escutado ou ouvido muito sobre este hospício. Para isso, deixa-me falar um pouco sobre este lugar miserável. Meu nome é Ana Maria, sou doutora em psiquiatria. Eu trabalhava no Sanatório Hispano-Americano de Madrid, na Espanha, mais conhecido como El Hispano. Mas a ditadura de Franco me fez sair do meu país de origem. A Guerra Civil Espanhola me levou ao estado de Minas Gerais, aqui na cidade de Barbacena. Um amigo exilado me deu abrigo e sua valiosa ajuda garantiria uma vaga para mim no hospital psiquiátrico da cidade. Posso dizer assim que minha adaptação no país sul-americano foi rápida. Aprender a língua não foi complicado. Seu português está longe do que conhecemos na Europa e está mais próximo do espanhol que falamos. Meu primeiro dia de trabalho estava próximo. Admito que na noite anterior foi difícil para eu dormir. Sentia falta de voltar para o trabalho. Na manhã antes de sair para o hospital, tomei café de manhã com meu amigo, a quem mencionarei apenas como Ángel, anjo. Ele estava ausente. Seu olhar se perdia nos cantos da sala de jantar enquanto ocupava os dedos em um par de esferas terapêuticas chinesas, devido ao seu estresse. Eu lhe perguntei: Anjo, você está bem? Ele virou seu olhar violentamente para mim e interrompeu com um pensamento profundo. Sua voz parecia bem triste. E ele respondeu: Ana, eu sei que você está animada com esse dia, mas não fui totalmente honesto com você. O Hospital Barbacena não é como os outros hospitais que conhece, sabe? Nunca entrei, mas dizem que a vida lá é complicada. E não só os doentes, mas também para o pessoal é muito difícil. E eu respondi: Não se preocupe com isso, Ángel. Acho que você exagera. A vida no manicômio é difícil, mas eu faço isso há mais de 7 anos, você lembra? E ele me respondeu: Você não entende. As pessoas falam coisas terríveis, falam de mortes terríveis, coisas horrendas que ocorrem por lá. Ah, anjo, as pessoas sempre exageram. Então eu percebi que estava repreendendo rudemente meu amigo. Queria amenizar as coisas baixando o tom da minha voz, sabe? Então eu respondi: Olha, anjo, agradeço muito a você por ter me recebido e me recomendado para o cargo. Qual é o nome do médico que está me esperando? Ele me respondeu que seria o Dr. Brenner Bahia, o responsável, e fomos dormir logo em seguida, para no dia seguinte eu iniciar os novos trabalhos. O Dr. Brenner Bahia era o dono de Barbacena, da cidade em si praticamente. Era muito conhecido, muito famoso, e ele também era o responsável do hospital. Quando cheguei, eu fui saudada por um dos guardas que rondavam a entrada do hospital. No momento em que o funcionário retirou os cadeados que davam acesso ao interior, pude ver a fachada deprimente do local. Os muros altos e a arquitetura funerária do local me arrepiaram. Sendo assim, o guarda me conduziu por um caminho pavimentado sobre a grama do pátio. Apreciei muitas pessoas doentes que estavam vagando por aí. Todos eles estavam longe da minha posição. Depois de entrar nas instalações, conseguimos chegar ao escritório do Bahia, que ficava no 2º andar. O guarda despediu-se de mim, informando que até aquele momento ele poderia me acompanhar. A partir dali, eu iria por conta própria. Bati algumas vezes na porta, enquanto esperava alguém abri-la. Estava olhando para a placa com o nome do meu novo chefe, Dr. B. Bahia. Uma voz rouca soou de dentro. O interlocutor convidou que eu entre em uma maneira cortês. Quando eu abri a porta, eu percebi um cheiro muito forte de tabaco. E no fundo tinha um senhor assim,
mais ou menos dos 50 anos, atrás da mesa, usando um óculos de um aro grosso, prescrição alta, e a testa dele era bem larga, uma calvície bem proeminente. O cabelo era ralo, cinza, parecia fofo sujo. Ele me cumprimentou com um sorriso bem detestável e mostrou uma fileira de dentes amarelados, como se me conhecesse há muitos anos. Ele me convidou para sentar. Notei atrás dele muitos títulos de reconhecimento pendurados na parede. Alguns deles o destacavam como um médico especialista em problemas mentais. Em sua escrivania havia um cinzeiro com 3 filtros de cigarros apagados e algumas pastas. Notei que um era minha. Presumo que seja meu currículo. E ele, com aquele sorriso amarelo, me disse: "Bem-vinda, doutora Ana. O Sr. Ángel me falou muito de você. É um prazer finalmente conhecê-la. E como a nossa cidade tem te tratado?" E eu respondi para ele: "Não tive muito tempo para visitá-la, mas a minha impressão é que é uma cidade bem acolhedora." E ele respondeu: "Bem, somos uma cidade pequena, mas recomendo que você visite o Museu Municipal de Barbacena. Você vai gostar e vai saber um pouco mais sobre nós e este lugar pitoresco." E eu fui respondendo: "Bom, vou levar isso em conta, doutor." E ele me disse: "Bom, vamos direto ao ponto. Acho que você deve estar interessada nas atividades a serem realizadas. Li seu arquivo e estou satisfeito. Graduada pela Universidade Autônoma de Madrid, trabalha no Instituto Psiquiátrico José Germán de Serviço da Saúde Mental, bem como no Sanatório Hispano-Americano de Madrid e pós-graduada na Universidade Europeia de Madrid. Surpreendente." E eu, timidamente, olhei para ele e disse: "Obrigada." E assim ele disse: "Doutora Ana, não sei se lhe foi explicado, mas com base na sua experiência, solicitamos apoio no tratamento de pacientes hospitalares. Nada que você não saiba manejar." Então, eu concordei com os requisitos do meu novo patrão. Mais uma coisa: olha, não sei como funcionam na Europa, mas peço-lhe que se junte ao nosso jeito de trabalhar. Aquelas palavras me deixaram com uma aura de dúvida. Ainda não entendi direito o que ele se referia. Então, terminando a conversa, ele responde: "Mas bem, não vou tirar seu tempo, doutora Ana. Deve estar ansiosa para começar, conhecer as instalações do seu novo consultório. No final do corredor, você encontrará a área onde está o enfermeiro Hélio. Diga a ele que está na minha equipe. Ele a levará ao seu escritório." Então, fui até o Hélio, um homem alto, forte. A seriedade do seu rosto destacava seus traços duros. Não trocamos muitas palavras. Ele apenas parecia querer cumprir a ordem de me levar ao meu novo local de trabalho. Meu Deus, como o Ángel estava certo. Agora entendi a sua preocupação, mas suas intenções nunca foram ruins. Era o único centro psiquiátrico da cidade e ele pensou em mim quando soube da sua existência. Brutalidades sem fim desfilaram diante dos meus olhos desde a minha chegada. Crianças apanhando, idosos rastejando, pessoas nuas e sem acomodações, onde seu local de dormir eram palhas jogadas no chão. E se tivesse sorte, tinha algo para se alimentar. Então, por onde eu começo? Os pacientes, esses, estavam em péssimas condições. São constantemente espancados pelos funcionários que aqui trabalham, principalmente pelas enfermeiras, que eram poucas, e na maioria freiras designadas para o trabalho, ou pessoas treinadas para o serviço, que era muito serviço. Muitos desses pacientes estavam nus, e aqueles que com roupas estavam eram roupas esfarrapadas, trapos, e a explicação do meu chefe que era a falta de apoio do governo. Todos os doentes parecem sujos, não são limpos com frequência.
Apenas quando em raras ocasiões um familiar se aproxima e os doentes emprestam um conjunto de roupas limpas para evitar as reclamações dos familiares. Uma mangueira de pressão que dispara jatos de água fria se encarrega de lavar seus corpos emaciados e cobertos de fezes, que por muitas vezes faziam isso para que muitas das vezes as mulheres não fossem estupradas. Elas mesmas faziam isso. A má alimentação fez com que perdesse a pouca gordura corporal que alguns já sofriam. Já surpreendi mais de um comendo insetos e vermes traídos da terra, mas na maioria morriam de fome e de frio. Como vos disse anteriormente, então a visita dos enfermeiros era quase nula. Só presenciei 2, na verdade. Então tem que ser feito isso com antecedência, para mascarar o descuido com o paciente quando as visitas acontecem. Que ela acontecia em onde? Em uma sala, que ficava bem distante dos horrores do sanatório. Eu suspeito que as pessoas sabem o que acontece. Elas não são burras. Elas simplesmente não ligam. Elas veem todos esses malucos como pessoas sem compostura e reintegração social possível, como gays, negros, deficientes físicos, etilistas, mulheres que foram traídas pelos seus esposos, que o esposo ficava com a amante e internava a esposa dele, alegando que ela tinha problemas mentais. E crianças também, muitas crianças. Provavelmente o Dr. Bahia tem algo a ver com isso, no silêncio de quem visita o hospital. A influência desse personagem na cidade é impressionante. A maioria dos doentes mentais eram moradores de rua, muitos que perambulavam pelas ruas de Barbacena. Isso explica a ausência da família. Também influencia o fato do prefeito ter procurado limpar as ruas de Minas Gerais, da cidade. Malucos de rua da cidade e de todos os estados vinham para cá. Chegavam todos de trem para a cidade dos loucos, como era conhecida, o Holocausto brasileiro. Como as mortes eram muitas, eles começaram a vender os corpos dessas pessoas para a faculdade de medicina, mas a demanda era maior ainda. Assim sendo, acontecia morte sem explicações aqui dentro. Será por quê? Houve coisas, fatos que me impressionaram muito aqui dentro. Em uma ocasião, um paciente com diabetes, conhecido como Matildo, caiu uma vala de fezes no pátio. Ele sofreu um ferimento na panturrilha que não fechou devido à sua doença. Eu estava com o Dr. Bahia na sala dele. Estávamos revisando as admissões dos pacientes naquele ano, quando uma robusta enfermeira entrou no seu consultório e solicitou sua presença na enfermaria. Bahia me pediu para acompanhá-lo. A enfermeira do hospital estava muito dilapidada. Não tinham nem os produtos básicos para limpar e desinfetar as feridas. Imagina. Assim que chegamos, apreciamos o Matildo, sentado na maca. O líquido espesso de pus jorrava do corte. Pequenos pontos amarelados já caíam no chão da enfermaria com sinais de míase. Dr. Brenner observou a situação. Abaixou-se para ver a ferida infeccionada de Matildo. Endireitou-se e colocou as mãos na parte inferior das costas, como se refletisse sobre os fatos. Ele buscou o olhar de todos os presentes. Em seguida, voltando-se para a enfermeira que o procurava em seu consultório, mandou-a cortar imediatamente a perna do paciente. A enfermeira nem hesitou. Tentei sair da sala, mas a mão agarrada de Brenner no meu braço impedia-me de sair do local. Sugeriu que ficasse para me desensibilizar. Pois bem, 2 fortes enfermeiros, um deles era o Hélio, imobilizaram o confuso Matildo. Logo a seguir, o robusto enfermeiro agachou-se com uma lâmina enferrujada na mão e começou a serrar 10 centímetros acima da ferida do coitado. Os gritos de Matildo ecoavam pelas janelas do quarto. Suas lágrimas rolaram
rapidamente pelo rosto. O jaleco branco da enfermeira mostrava respingos de sangue fresco. Senti meu estômago revirar. Matildo acabou exausto e pálido. Tinha perdido muito sangue, mas sobreviveu. As condições para ele eram complicadas. Eu sempre o encontrava rastejando no chão nojento do hospital. A indignação que experimentei naquele dia me colocou diante do Dr. Brenner. Cuspi palavras fortes contra ele, censurando-o por suas atividades. O que ele me disse foi decisivo. Com toda a calma e frieza, ele me expressou: eu entendo sua ética profissional, minha cara doutora Ana, mas lembro que a senhora assinou o compromisso de aderir à forma de trabalhar deste instituto. Sei que nossos métodos não são bem recebidos e entendo se quiser sair e relatar os fatos aqui atestados. Mas vou lhe dizer uma coisa: se você sair ou tentar relatar as atividades do hospital, eu cuidarei pessoalmente de que seja deportada e devolvida aos estragos da sua guerra civil. Acredite em mim, os interesses deste sanatório são guardados por pessoas muito importantes dessa nação. Não faça nada estúpido, apenas obedeça e você poderá viver em paz em nosso solo. Naquela hora eu fiquei chocada. Depois desse fato, não esquecerei o dia em que um paciente singular chegou ao Barbacena. Eles o conheciam como o Diabo. Uma chuva sinistra foi a cortina que revelou sua entrada, naquele momento. Sua presença única era aterrorizante para mim. Ele era um homem alto, magro e negro, como a maioria dali, e seu semblante era pacífico. Seu rosto era delineado por maçãs do rosto grandes, e ele tinha olhos perversos. Seu olhar era como o de um demônio. Então ele foi escoltado por um enfermeiro. Eles me disseram que ele havia assassinado uma família cristã nos arredores da cidade. Ele não tinha parentes conhecidos, não havia nenhum registro dele. Era como se ele tivesse surgido do nada, neste ponto do mundo. Ele era um daqueles pacientes a que se tinha acesso por causa de um problema mental grave. Os outros não passavam pela minha revista. Eram sem teto, doentes, abandonados, na arte da limpeza social, né? Em minha exploração verbal e visual do paciente, observei nele total indiferença em relação a mim. Eu suspeitava que fosse outro surdo-mudo. Parecia não ter conhecimento dos atos abomináveis que havia cometido. Ou ele simplesmente não parecia se importar. Ele não foi preso por estar em estado mental instável. Sua loucura salvou de ser despedaçado na cadeia municipal, na verdade. Embora aqui no asilo ele não tivesse muita esperança de vida. Talvez se tornasse cobaia de Bahia, né? Desde a chegada do Diabo, notei que os outros doentes tinham medo dele. Alguns deles entraram em colapso nervoso quando se aproximavam. Raramente o via comer. E quando ele era espancado pelos enfermeiros, nunca o vi fazer careta nem de dor. Em poucos dias ele já estava em condições deploráveis. Parecia sujo e maltrapilho. Uma barba preta estava começando a preencher sua mandíbula. Em uma ocasião, Hélio gritou com os pacientes para se afastarem da parede, inclusive Diabo, que estava em uma posição tanto incômoda. Ele estava de pé, apenas com o pé esquerdo, enquanto o direito estava erguido. Aos poucos começaram a se dispersar, exceto o assassino da família cristã, que dava as costas ao enfermeiro, olhando fixamente para cerca de uma distância muito reduzida. O pessoal da saúde usava uma barra de metal para bater no doente. Pude ver como o Hélio segurou firme, ergueu o braço para deixá-la cair sobre a humanidade do novo inquilino, quando um grupo de pacientes se lançou sobre ele, jogando-o no chão, atacando-o, arranhando seu rosto, mordendo seus membros, enquanto o Diabo permanecia imóvel na mesma posição, de pé sobre o pé esquerdo, olhando para a parede. Bom, eu consegui tirar o grupo de pacientes que atacavam Hélio. Deixaram-no extremamente ferido.
e o diabo permanecera nessa posição pelo resto do dia. Ele estava em um estado catatônico. O que eu não sabia explicar era a reação dos outros pacientes. Por que eles iriam querer proteger o diabo? Os guardas noturnos de Barbacena faziam a submersão do próprio inferno. Fazer rondas era impossível. Os pacientes estavam à solta. Muitos se atacavam e matavam uns aos outros. No dia seguinte, os enfermeiros levavam os restos mortais dos perdedores. O hospital parecia sombrio e assustador à noite. Os pacientes escreviam mensagens perturbadoras nas paredes deles, com pedaços de carvão, sangue ou restos fecais. Escreviam atrocidades como "Minha casa é meu inferno", "Eles matam cada centímetro de mim", "Eu violarei seus restos mortais", esse tipo de coisa. Com esses guardas, era preferível ficar trancado em meu escritório a maior parte do tempo. Eu podia ouvir gritos e risos dos insanos, seus lamentos, soluços e outros sorrisos arrepiantes que não conseguiam decifrar. Mas naquela noite, eu não ouvi somente e apenas gritos. Sobre a minha mesa havia alguns documentos e registros de pacientes que eu estava revisando. Foi então que a maçaneta da minha porta começou a se mover. Primeiro com suavidade, depois com mais força, até que estremeceu fortemente. Fiquei com muito medo. Perguntei sobre as enfermeiras. Imaginei que fossem elas, mas sabia que não eram elas. Pensei que um maluco queria entrar no meu consultório. Comecei a gritar com aquela pessoa para ir embora. Aproximei-me muito apressadamente para ver o movimento selvagem da alça. Pouco antes de pegá-la, ela parou. Eu estava estática, congelada, não sabia o que fazer. Abrir a porta era muito perigoso. Tinha decidido esperar a noite toda, quando uma voz do outro lado da porta falou comigo. "Doutora Ana Maria?" Eu pensei. Ninguém me falava pelo meu nome completo. Eu respondi: "Sim, quem é?" E a pessoa respondeu: "Se importa? Basta saber que eu sou um dos seus pacientes. Vim trazer-lhe um recado do seu amigo Ángel." Aí eu pensei, o sangue me subiu à cabeça quando eu vi isso e a minha pele da nuca me arrepiou todinha. Como um paciente sabe sobre alguém que eu nem comentei? O único que sabia do meu saudoso amigo era o Brenner Bahia. E eu perguntei: "Quem é você? O que você está falando?" E a pessoa respondeu: "Ele está aqui comigo. Diz que sente muito por tê-la colocado nessa situação. Nem imagina o quanto está sofrendo. Seu único consolo é que agora está vivendo seu próprio inferno", diz o diabo. Fiquei ali sentada, até amanhecer. Os primeiros raios do sol iluminaram naturalmente meu escritório. Estava exausta da minha horrível guarda da noite toda. Levantei-me completamente, entorpecida na minha posição. Mantive minhas costas pressionadas contra a porta. Me lembrei das palavras do estranho e de manhã cedo algo estaria no chão do outro lado da porta. Eu me decidi e com um único golpe me virei e abri a porta. Quando eu abri a porta, na minha frente, no chão, estavam 2 esferas terapêuticas chinesas. Perguntei naquela manhã se algum dos funcionários que estavam comigo de guarda tinha ido ao meu escritório no início da manhã. Todos eles negaram. O incidente chegou aos ouvidos do Dr. Bahia, que expressou seu espanto pelos acontecimentos ocorridos. A única coisa que me faz drenar o que vivi e suportar o inferno de trabalhar nesse hospital psiquiátrico de Barbacena é usar as esferas terapêuticas de Ángel, que uma visita espiritual com o diabo deixou na minha porta, pois nunca mais o vi também.